A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Abraão Souza, auxiliar na AD em Bom Jesus das Selvas, igreja pastoreada pelo ilustre pastor Deci Souza Lima. Quero lhes trazer ainda uma saudação na pessoa do nosso presidente convencional, o pastor Francisco Raposo. Faço ainda menção honrosa da nossa Secretaria de Educação Cristã, na pessoa do pastor Rosivaldo Cardoso. Convido-lhes para meditarmos com brevidade na lição de número 7 da nossa revista de EBD, a ser ministrada no próximo domingo, com o título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo está contido em Romanos 9:5 e diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Quero ainda lhes convidar para que abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 20, versículo 28, que é a leitura diária para hoje, que tem como epígrafe Jesus, o Deus homem que nos comprou com o seu sangue. A íntegra do texto diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Falemos, nesta oportunidade, sobre a natureza teantrópica de Cristo. É a principal menção, é a principal meditação da presente lição. Por natureza teantrópica, entenda-se a coexistência das naturezas humana e divina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, como todos são conhecedores, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E pulando para o versículo 14, João deixa claro que este Verbo, que já desde a eternidade existia, este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Percebemos que o objetivo principal de João aqui é mostrar que aquele homem que existia de fato como homem encarnado, com todas as propriedades físicas e fisiológicas humanas, nele habitava também a plenitude da divindade. Portanto, Jesus era, por ocasião de sua passagem e existência aqui na terra em carne, 100% homem e 100% Deus. Os próprios judeus, como vimos na lição passada, entendiam que aquele homem, que eles viam apenas como homem, entendiam que ele se dizia e se fazia por suas palavras Deus, quando ele mencionava ser então assim filho de Deus. Como vemos em João capítulo 10, onde disse que os judeus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus. E eles responderam a Jesus, ou explicaram para Jesus, que não estavam o apedrejando pelas suas boas obras, mas porque, segundo os judeus, ele dizia blasfêmia, porque sendo homem, fazia-se Deus a si mesmo. Então eles viam Jesus puramente ou unicamente como homem. Eu estou aqui querendo deixar claro que os próprios judeus entendiam o que Jesus queria dizer quando se intitulava como Filho de Deus. Os próprios judeus viam em Jesus um homem e ouviram do próprio Jesus que ele era Deus. E por isso, por muitas vezes,
se iravam, porque não concebiam a ideia de num homem habitar também a plenitude da divindade. Mas nós sabemos e entendemos, por diversos fatores bíblicos, por diversos versículos bíblicos, que Jesus, paralelamente ou juntamente à sua natureza humana, coexistia a natureza divina de forma plena e harmoniosa. É por isso, ou é neste sentido, que Paulo escreve aos Filipenses dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós, por não termos muito tempo, não podemos nos estender muito, mas queremos aqui, com este versículo, finalizar, dizendo que o Verbo divino, que já desde a eternidade existe, que desde a eternidade coexiste dentro da estrutura da Trindade, este Verbo encarnou-se, esse Verbo divino aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, com um único objetivo, na condição de servo, como diz o versículo 7 da carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele tomou forma de servo com o objetivo de morrer na cruz por todos nós, de derramar todo o seu sangue, para que com este sangue viesse a estabelecer, como ele mesmo disse, por ocasião da sua primeira ceia, o sangue da nova aliança. Com aquele sangue derramado na cruz, estabelecia-se então a nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus é o Deus homem que nos comprou, que nos resgatou, que nos remiu com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir convidando você para participar da nossa escola bíblica dominical. Não perca, procure a igreja mais próxima da sua casa e medite na palavra de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém.